Graça e paz, eu sou a pastora Rúbia Betânia e seja bem-vindo aqui no quadro Entre Nós Mulheres. Vamos falar sobre, na realidade, uma pergunta que eu coloquei aqui como tema: mulher idônea? Auxiliar idônea? O que quer dizer isso? Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Gênesis capítulo 2, versículo 18, muito conhecido no nosso meio, diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. O que quer dizer isso? O que é auxiliadora idônea? Ser auxiliadora idônea? Qual a diferença de uma auxiliadora idônea para uma que não seja? Então eu coloquei esse tema hoje porque no nosso meio ainda existem muitas mulheres que não sabem o que significa isso. E eu vim aqui hoje esclarecer o que é ser uma auxiliadora idônea. Então vamos primeiro aos significados. A auxiliadora é aquela pessoa que ajuda, que é dedicada na prestação de serviços, que é cooperadora, administradora. Idônea é aquela pessoa que tem todas as condições de desempenhar uma boa função, está apta para estar em certos cargos, é determinada, é capaz, é competente. Já no hebraico, esse significado dessas duas palavras vai bem mais além. É alguém que auxilie e corresponda. É alguém que preste uma ajuda adequada. Só que eu particularmente gosto mais desse conceito aqui. Alguém que pode tirar uma outra pessoa de uma situação da qual não consegue se sair sozinho. Essa aqui é excelente. Então Deus sabia o que estava falando quando ele proferiu Gênesis capítulo 2, versículo 18, que nós lemos agora no comecinho do vídeo. Ele é perfeito em tudo que faz. Foi ele quem criou o homem, nós mulheres. Depois de observar que o homem estava sozinho no jardim do Éden, pois ele já tinha observado que Adão, com certeza, olhava cada espécie animal com sua fêmea do lado. Então Deus viu aí a necessidade do homem de também ter uma companheira. Porque no versículo 20, a parte B, fala que para o homem não se achava uma auxiliadora idônea. Então isso me faz entender que foi averiguado entre os animais ali e não foi encontrada uma fêmea que pudesse dar certo com o homem. Uma importante lição eu posso aprender logo aqui, que a zoofilia, que é uma junção carnal entre homem e animal, não faz parte dos planos de Deus. E tudo aquilo que fica fora daquilo que Deus predeterminou para o homem e para a mulher é um erro do homem para com o seu Criador, contra o seu Criador. Então, quando vamos contra aquilo que Deus já determinou para a nossa vida, homem e mulher, cria-se uma barreira impedindo a comunhão do homem para com Deus, para com o seu Criador. E essa barreira tem nome, significa pecado. Então, uma auxiliadora idônea foram as primeiras qualidades que Deus pensou antes de criar a mulher. A segunda lição que eu aprendo aqui é sobre justamente isso, as qualidades. As qualidades são mais importantes para Deus. No mundo de hoje, em certas empresas, contrata-se não pela capacidade de exercer determinada função, mas pela beleza, pela jovialidade. E a competência aí fica para segundo, terceiro plano. Em muitos lugares hoje é desse jeito. Mas para os verdadeiros estudantes da Bíblia, que estudam e procuram aplicar as lições das Sagradas Escrituras no seu dia a dia, ainda fica valendo a sensatez de observar em toda e qualquer pessoa as suas qualidades e não a sua aparência. Aí você pode estar até pensando assim, mas poxa, pastora Rúbia, então é errado, é pecado uma mulher querer ficar bela, uma mulher ser bonita? É lógico que não.
Mas a beleza não pode vir em primeiro plano, e sim as qualidades. Então, se não fosse assim, Deus não falaria: far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea para ele. E sim, Deus falaria: farei uma mulher espetacular para ele, farei uma top model para ele. Só que não está desse jeito. O fato de nós mulheres procurarmos ficar sempre bonitas, apresentáveis, não pode ser um motivador principal na nossa vida, mas sim os nossos esforços em fazermos bem, em fazermos o melhor, porque é disso que Deus gosta, de qualidade. O homem e a mulher têm características distintas, definidas por Deus, porque Deus assim nos criou. Sabe por quê? Porque no final tudo se encaixa. Se não, vejamos. Deus observou aquele sentimento de solidão de Adão e resolveu mudar isso. E se Deus resolveu mudar, é porque ele viu que não era bom o homem ficar sozinho. Por mais que Adão tivesse a companhia dos animais, por mais que Deus o visitasse todos os dias pela viração da tarde, ainda assim não seria feito por ele nem para ele o que nós mulheres fazemos. Então veja aí, minha irmã, o grau de privilégio que Deus nos colocou. Olha só, não é regra geral, mas pouquíssimos são os homens que conseguem se sair bem sem uma esposa, sem uma mulher ao seu lado. Porque é uma necessidade do homem. E é aí que entra a submissão da mulher. E pela ótica divina, a submissão da mulher não tem nada a ver com aquela que as feministas atacam, desqualificando uma situação especial, planejada por Deus para nós mulheres. Eu gosto muito também de escutar o pastor Josué Gonçalves e nas suas palestras ele dá o seguinte conceito, que submissão significa sub, embaixo, missão, um propósito, ou seja, nós estamos embaixo de um propósito. E que propósito é esse? O propósito da união familiar, o propósito do bom desempenho de nós como esposas dentro do nosso lar e também na sociedade, mas preste atenção, a submissão é somente para mulheres que amam, porque quando a gente ama, a gente se submete. A gente passa a entender que os nossos maridos são os sacerdotes de dentro da nossa casa. Que eu, como mulher, não posso decidir tudo sozinha. Que eu tenho que chamar esse marido, eu tenho que compartilhar com ele todos os meus desejos, aquilo que eu quero decidir. Então aí a submissão tem que ser dos dois. Isso é casamento. Os dois decidindo o que é bom para a sua família. E é isso que nós precisamos ser, auxiliadoras idôneas dos nossos maridos, cooperadoras competentes. A mulher virtuosa lá de Provérbios 31 era uma auxiliadora idônea. Você observou que ela sabia fazer de tudo um pouco? Ela trabalhava dentro de casa, escolhia a lã e o linho, fazia roupa para todos da sua casa, cama, mesa e banho, cozinhava cedinho para todos da sua casa, distribuía ainda de madrugada tarefa às suas servas. Tinha a confiança do seu marido, tanto é que ela também trabalhava fora. No versículo 16 de Provérbios 31, fala que ela negociava e investia o lucro. O lucro de quê? Das propriedades que ela negociava. Ela era precavida com relação ao futuro. Então, se Deus olhou e viu que não era bom que o homem ficasse só, foi por causa do homem que nós fomos criadas. E assim sendo, devemos, no mínimo, sermos respeitadas, honradas, amadas. E isso é bíblico, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 19, que diz: vós, maridos, amai cada um a sua esposa. Então, observe se a roupa do seu marido está bem passada, se não falta um botão, se está descosturada, providencie conserto. Quando ele sair, dá uma olhada nele para ver se ele está direitinho, se o colarinho está bem arrumado. Se ele é desses maridos que toma remédio, fique na vigilância para ele tomar o remédio dele no horário certo. Se você vê que esse marido chegou do serviço
todo estressado, não chegue com ele no mesmo momento e vai entornando tudo quanto é coisa errada que aconteceu. Não, espere esse homem ficar tranquilo, tomar o banho dele, jantar. Se não der para falar naquele dia, observe que no outro dia, no momento mais tranquilo, você chama ele em particular e relata o que está acontecendo. Enfim, vamos desempenhar o nosso papel com louvor, porque é através da nossa posição de idoneidade, de auxiliadoras, que os nossos lares sempre vão estar debaixo da proteção de Deus. Mesmo que as dificuldades possam até bater na nossa porta. As dificuldades, provações da vida, coisas negativas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história, não vão nos derrubar. Porque este Deus que nos criou para exercermos uma função especial, sempre estará com a gente, nos dando estratégias para podermos entrar nessa guerra, batalhar e ter a vitória, para assim continuarmos a ser auxiliadoras idôneas. Amém? Então fique com essas palavras, medite em tudo que foi falado aqui. Pode compartilhar também com as outras irmãs da igreja, com as outras amigas que você tem. E se você preferir, deixe para mim um comentário aqui embaixo. E aqui eu me despeço, deixando para você uma bênção de Deus para você como esposa, para o seu lar e para tudo o que te cerca. Fica na paz de Deus.